campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, com a parceria de sempre de Emmanuel, capítulo 133, Em torno da liberdade. No subtítulo, uma frase que está lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, em que Paulo diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Essa epístola de Paulo aos Gálatas é tido entre os historiadores como uma das primeiras. Ela ou a epístola aos Romanos datam quase da mesma época. Paulo viajou muito para essa região da Galácia, Turquia, e lá ele conheceu alguns irmãos que se juntaram a Paulo e a outros irmãos no crescimento do cristianismo na região. Essa epístola é uma epístola forte porque Paulo fala muito sobre os nossos apegos à luxúria. Naquela época, o apego ao sexo desvairado dos irmãos era uma região em que dominava as posses, os valores monetários, a riqueza, o poder entre esses irmãos que frequentavam as igrejas e que não eram cristãos. Então diz assim Emmanuel sobre esse versículo: Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfoqueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude. Pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa, vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais de trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes, no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados na direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre, livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores, para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente: Fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. É um chamado do apóstolo Paulo e muito bem traduzido no texto de Emmanuel, meus irmãos, porque é um convite a todos nós cristãos, a nós espíritas, de usarmos bem a nossa liberdade. Nós estamos reencarnando num país lindíssimo. Nós estamos reencarnando na terra convidada pelo Cristo à renovação. Pátria do Evangelho.
nós estamos reencarnando com a liberdade possível de transitarmos dos nossos lares aos nossos trabalhos, dos nossos trabalhos às nossas tarefas espirituais, aos nossos trabalhos com os nossos irmãos, remunerados ou não. Temos a liberdade de viver. Então, o convite de Paulo de Tarso a nós é de lembrarmos que solicitamos essa reencarnação para aprender. E Jesus nos lembra que aprender é viver em sociedade, é olharmos uns para os outros, é olharmos para todos nós e lembrarmos que todos somos filhos do mesmo Pai, que estamos reencarnando aqui um espírito imortal, que estamos momentaneamente com esse corpo físico que o Pai nos empresta, nesses lares a qual o Pai nos convida a refletir com esses irmãos, com esses espíritos também, filhos do nosso Criador, de nos envolvermos em crescimento, de lembrarmos o quão é importante ouvirmos, falarmos, pensarmos, mas fundamentalmente estendermos as mãos, se termos condições de liberdade, àqueles que mais necessidades têm momentaneamente. Então, se nós temos um corpo que permite que nós nos desloquemos até as nossas casas espíritas, se nós temos um pensamento livre, se nós temos condições de estudar, de conhecer as obras codificadas por Kardec, de lermos todos esses textos que são lindíssimos da literatura espírita, se podemos aprender com tudo isso, meus irmãos, usemos bem a nossa liberdade, usemos bem os nossos dias, que possamos dispensar um tempo disponível para nós e irmos até o nosso grupo espírita Francisco Xavier. Trabalharmos a nossa mediunidade, usarmos a nossa liberdade de nos perdoar juntos, de estarmos juntos no nosso grupo espírita, para que possamos, unidos, encarnados, e os nossos irmãos desencarnados que nos assessoram, que organizam as nossas tarefas, que usam também da sua liberdade para trazer para todos nós oportunidades de seguirmos adiante, de progredirmos, usarmos bem o nosso tempo, usarmos essencialmente os nossos dias para aprender com o Cristo, aprender com Kardec, aprendermos uns com os outros, meus irmãos. Que façamos bem o uso da nossa liberdade. Muito obrigado por esse texto de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site